E a Simone é uma especialista em modulação intestinal. Apesar de que eu sou cirurgião há 40 anos, né? E eu nunca parei para pensar que existiria um profissional que estudasse especificamente isso, né? E ela foi estudar isso. Ela é química, bioquímica, com formação em Sussex, na Inglaterra, sobre modulação intestinal. É uma cientista e eu fico encantado de poder compartilhar a sala com ela, né? Nesse momento, ela está fazendo esse tipo de trabalho lá em Buenos Aires, está lá em Buenos Aires, parou um tempinho lá no congresso que ela está trabalhando, né? Para falar conosco, né? Então, eu recebo com carinho da Argentina, né? Uma brasileira, né? Que vai falar para vocês também sobre a desbiose, os efeitos, e falar do produto fermentado, tá? Bem-vinda, Simone. Obrigada, doutor Enoque. Estão me ouvindo bem? Bom, acredito que sim, né? Bom, excelente apresentação, né, do doutor Enoque e vários dos depoimentos que nós vimos aqui são coisas que nós presenciamos, eu presencio diariamente isso, de receber das pessoas que já estão consumindo o Zengo Juice. Mas agora eu gostaria de falar para vocês um pouquinho talvez assim, do porquê de tudo isso, porque quando nós conseguimos entender o porquê, fica mais fácil nós aderirmos a qualquer coisa. E quando a gente fala de micro-organismos, muitas vezes a gente acha que é assim, é aquela coisa que é nojenta, que é perigoso, bactéria, né? Mas eles já estão aqui muito antes do que nós. Então, por exemplo, assim, nós já consumimos alguns alimentos fermentados. Por exemplo, o vinho é um alimento fermentado, a cerveja é um alimento fermentado, o queijo é um alimento fermentado, entre outros. Mas o que são, então, os alimentos fermentados? Basicamente, como algumas pessoas aí também, o doutor Enoque também já falou, a fermentação ela é um processo que as nossas leveduras e as bactérias que nos habitam para produzirem energia. Elas usam o processo de fermentação para produzirem energia, ou seja, elas pegam as moléculas de açúcar e carboidrato, porque todo carboidrato vira açúcar dentro do nosso organismo, e produzem energia. Então, quando elas, na verdade, quando existe nesse processo de fermentação, existe essa produção de energia e existem o que seria tipo assim, a sobra disso, que na verdade é aquilo que mais nos interessa, que várias pessoas relataram uma melhora na saúde. E que o Dr. Enoque também já mencionou, que são os pós-bióticos. Então, apenas relembrando, nós temos os pré-bióticos, os probióticos e os pós-bióticos. Então, o que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos são os alimentos dos probióticos. Os probióticos, que são os próprios micro-organismos, utilizam dos pré-bióticos para fazerem a fermentação. E da fermentação, nós temos, então, o que nós chamamos de pós-bióticos. Então, de novo, né, nós temos vinagre, nós temos a cerveja, o vinho, o pão, né? E isso não é datado de hoje. Já culturas, como o doutor Enoque já falou, é algo assim de 10 mil anos atrás. Os próprios egípcios usavam o processo de fermentação. Isso foi lá da época do início da agricultura. Não existia geladeira para manter, né, conservar os alimentos. Então, a fermentação ela era uma forma de você poder guardar os alimentos de uma forma que eles pudessem ser ingeridos. Então, por exemplo, uma outro exemplo de fermentação, de poder tornar os alimentos mais digestíveis também, é o próprio feijão. Quem aqui nunca deixou o feijão de molho, né? A maioria de nós aqui deixa, antes de cozinhar o feijão, deixa o feijão de molho. E também algumas pessoas usam, ou talvez as avós, hoje com a pressa, né? As pessoas tentam acelerar um pouquinho mais o processo. Mas a fermentação tem o seu tempo. Então, quando a gente deixa o feijão de molho por um certo período, a gente percebe que começa a formar ali na superfície algumas bolhas, tipo de uma espuma. E essa espuma nada mais é do que já o processo de fermentação se iniciando, e isso daí é dióxido de carbono. E
que é produzido pelas próprias bactérias que habitam o feijão. Então, as bactérias, elas não é todas elas são nossas inimigas. Muitas das bactérias são nossas amigas. E é essas bactérias que nós desejamos perto da gente. E desejamos em maior quantidade no nosso organismo. Então, como o doutor Enoque colocou, já falou bastante sobre a disbiose, né? E falou que a eubiose é quando nós temos esse equilíbrio. Porque nós queremos tanto as bactérias boas quanto as bactérias não boas dentro do nosso organismo. Mas nós queremos elas numa certa proporção. Quando nós temos como se nós tivéssemos nós desejamos uma maior quantidade das bactérias boas e uma menor quantidade das bactérias ruins. Quando isso sai dessa proporção, nós temos então o que o Dr. Enoque maravilhosamente bem explicou, nós temos a disbiose. Então, nós temos uma elevação da quantidade das bactérias que não são boas e uma diminuição das boas. E o que nós desejamos é exatamente o contrário, porque com essa inversão é onde nós temos aí o campo aberto para praticamente todas as doenças. Claro, levando em consideração as particularidades genéticas, enfim. Mas é onde nós temos aí um campo para doenças. Então, e quando esses pós-bióticos, eles acontecem, o que nós desejamos desses pós-bióticos? Os pós-bióticos, eles são substâncias que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. É um nomezinho mais, né, um pouquinho mais teórico, mas é só para vocês entenderem. E o principal deles é o butirato. Pode ser que algumas pessoas, eu sei que nós temos aqui várias pessoas da área da saúde, já tenham ouvido falar do butirato. Então, o butirato é uma substância que ele é um pós-biótico e ele é o pós-biótico mais importante dentro do nosso organismo. É o que nós realmente desejamos, é como se fosse assim, o que proporciona essas maravilhas que várias pessoas vêm relatando. Então, assim, o butirato, por exemplo, ele é um importante nutriente para a célula do cólon. Ele ajuda a manter a integridade da barreira intestinal. E a barreira intestinal é aquilo que o doutor Enoque também falou, né? Onde é como se filtrassem as coisas que entram no nosso organismo, que permite que entre no nosso organismo ou que não, vai sair nas fezes. Então, o butirato também, ele mantém a saúde intestinal, reduzindo essa permeabilidade intestinal, porque naquele exemplo, naquele slide que o Dr. Enoque, um dos slides, é onde nós tínhamos um intestino sadio, onde as células do intestino, elas são todas fechadinhas assim, formando essa barreira, não permitindo que sujeira entre no nosso corpo. E quando nós temos a disbiose e a hiperpermeabilidade intestinal, nós temos a separação dessas células intestinais, permitindo, então, que a sujeira entre no nosso organismo. E uma das coisas que nós temos hoje, né, de forma quase que geral, é tipo o esquecimento, estou esquecida, eu estou, sei lá, avoada, né? Por quê? Porque essa mesma, não é a mesma, mas muito similar, uma membrana muito similar que nós temos no intestino, que funciona como esse filtro das impurezas, nós também temos no cérebro. Então, da mesma forma que nós temos essa hiperpermeabilidade intestinal, nós também temos essa hiperpermeabilidade cerebral. Então, isso leva a doenças, Alzheimer, Parkinson, inúmeras outras doenças cerebrais. Então, voltando ao butirato, né? O butirato, então, ele é essa substância que permite fazer essa nutrição e como chama? Essa regulação dessas membranas. Então, ele reduz, por quê? Fazendo tudo isso, o que ele faz também? Ele regula o nosso sistema imunológico. Então, ele melhora a resposta imunológica e reduz a inflamação. Ele também ajuda, regulando tudo isso, ele regula também o quê? O peso, que a gente vê, assim, é um excesso, de pessoas sobrepeso e obeso, né? Então, como os meus colegas já disseram, né? Eu estou na Argentina, voei, estive no aeroporto em São Paulo, aeroporto aqui em Buenos Aires,
E a gente fica ali esperando o voo, esperando, enfim. E aí, quando você começa a observar a população, assim, é muita gente com sobrepeso, é muita gente gordinha, muita gente obesa. E tudo isso é o quê? Decorrência da desbiose, decorrência de uma hiperpermeabilidade intestinal. E o butirato também melhora a saúde cerebral, em virtude de tudo isso que a gente já vem falando. Então, agora, o que acontece? Basta eu ter butirato? Não, na verdade, não é basta eu ter butirato para que eu tenha saúde. A gente espera que as bactérias que nós temos no nosso intestino produzam o butirato. Mas é fácil, assim, produzir o butirato? Na verdade, não é bem assim. Tanto é que nós tivemos um casal lá na Universidade de Stanford, na Califórnia, que é o casal Sonnensberg. Eles fizeram uma seguinte pesquisa. Bom, a gente já sabe que a gente precisa de fibra, né? Porque as fibras, elas são os pré-bióticos, ou seja, elas servem de alimentos para os micro-organismos, para produzir os pós-bióticos, que é aquilo que nós super desejamos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas, né, de humanos, e dividiram em dois. Em um dos grupos, eles simplesmente deram muita fibra solúvel para uma metade. Para outra metade, o que eles fizeram? Eles deram a mesma fibra solúvel e acrescentaram um alimento fermentado. Então, eram dois grupos. Um apenas com fibras e outro fibras mais o alimento fermentado. E aí eles foram monitorando o nível de inflamação do corpo e a diversidade da microbiota. E aí, qual foi o resultado? O resultado foi que o grupo que recebeu, e essa pesquisa é recente, gente, é de 2021, então não é, né? Então, porque como hoje o mundo está falando, né, despertou para isso, não é algo novo, mas o mundo está acordando para essa maravilha que são os micro-organismos, e sem eles nós não estaríamos aqui. Literalmente, somos derivados, produtos de uma bactéria. Mas, enfim, então, o que eles observaram nesse estudo? O grupo que tinha as fibras mais o alimento fermentado foi o grupo que reduziu, que melhorou mais a saúde, que reduziu os marcadores inflamatórios. E por que de tudo isso? Porque quando você forma o butirato, ele é como se ele precisasse de outras substâncias para serem formados, que são os precursores do butirato. E é como se fosse assim, uma linha de montagem. Então, você tem uma substância, depois outra, para depois formar o butirato. Então, não basta qualquer bactéria vai produzir isso. E precisa como se fosse essa linha de montagem. Então, as nossas bactérias precisam ter essa diversidade para que sejam produzidos inúmeras outras substâncias para que isso possa ser transformado no butirato. Então, é por isso que muitas vezes, quando é usado alguns probióticos, apenas probióticos, você não consegue alcançar o objetivo desejado. É ruim? Não é que é necessariamente ruim. Em alguns casos, não é aconselhável você ingerir probióticos, ainda mais tomar de forma aleatória, sem ter um acompanhamento de um profissional da área da saúde. Mas, quando a diferença entre usufruir, tomar, né, ingerir um probiótico e tomar, por exemplo, ingerir um alimento fermentado, é justamente que o alimento fermentado, ele tem os pré-bióticos, eles têm os próprios probióticos, que são os micro-organismos vivos que nós desejamos ali. Tem também alguns micro-organismos mortos, só que eles têm as informações deles ali dentro. E nós temos, então, a maravilha dos pós-bióticos contidos nos alimentos fermentados. E o que aconteceu? Eles, nessa própria pesquisa, observou uma diversidade da população da microbiota na metade que tinha a fibra e o alimento fermentado. Então,
Eles também, claro, nós sabemos da importância da fibra, né, na nossa alimentação. Muitas vezes a gente ingere fibras, né? Tem várias fibras aí que são popularmente conhecidas, né? Mas eles também, a fibra, ela simplesmente veio somar a todo o processo do alimento fermentado. Então, quando você então, assim, é como se você estivesse nessa linha de produção. Quando você adiciona o alimento fermentado à sua alimentação, que é rica em fibra, você vai, na verdade, estar oferecendo esse banquete perfeito para suas bactérias fazerem as substâncias fundamentais para a saúde de uma forma geral, que é o butirato. Que é isso que várias pessoas aqui relataram. A melhora no humor. Porque, como o doutor Enoch falou, nós temos o nervo vago que liga o cérebro ao intestino, e nós temos a serotonina, que é um neurotransmissor, que 80% desse neurotransmissor é produzido no intestino. Então, se você tem uma baixa saúde intestinal, você vai ter um humor não muito legal. Por isso que muitas vezes falam, a pessoa está enfesada, está brava, ela está enfesada, está cheia de fezes, mas não tem uma saúde intestinal. Por quê? Porque a serotonina, ela é produzida no intestino. Ah, tô com insônia, por quê? Porque também a melatonina, que também é um outro hormônio, que também é produzido no intestino. Então, assim, tudo está ligado. Então, nós temos esse eixo cérebro-intestino sendo totalmente modulador da nossa vida cotidiana hoje, né? Pelo nosso humor, por tudo aquilo que a gente pensa, e tudo isso sendo que modulado, direcionado ou orquestrado por quem? Pela nossa microbiota. Então, quando a gente fala da microbiota, teve até um outro que várias pessoas relataram também, o peso, né? Então, o que acontece? Fizeram um exemplo, pegaram ratinhos crescidos em laboratórios, então eles eram completamente livres de bactérias, eles eram completamente livres de micro-organismos. E fizeram o que hoje também já existe, o transplante fecal. Mas eles fizeram isso no ratinho, que era um ratinho completamente livre de micro-organismos, e pegaram a microbiota de um ratinho obeso e transplantaram no ratinho que era livre de micro-organismos. Adivinha o que aconteceu com esse ratinho? Engordou. Por quê? Porque nós temos nós já sabemos, quando você faz como se você fizesse assim, um rastreamento dos tipos de bactérias, dos micro-organismos que habitam o seu organismo, a sua microbiota, hoje nós já conseguimos prever, inclusive, quais são as possíveis doenças que uma pessoa pode ter, em virtude do número de quantidade, diversidade das bactérias que habitam no intestino da pessoa. Então, assim, de novo, voltando, né? Então, essa mudança no humor, a mudança no físico que as pessoas tanto relatam, ela, como vocês podem ver, ela é completamente linkada, vinculada ao nosso microbiota. Então, o Zenco, o que é para mim, que eu acho que, de verdade, por estar trabalhando com inúmeras pessoas, vendo tudo que está acontecendo no mundo, até, olha, gente, fora de brincadeira, eu trouxe meu Zenco Juice aqui para a Argentina. Né? Por quê? Porque não é aquela coisa, né? Como não é um remédio, como o doutor Enoch falou, ele é um alimento, só que é um alimento para as nossas bactérias. E não é algo que você toma uma vez e pronto, acabou. Eu sei que todos nós, né, desejamos, né, ou desejaríamos uma pílula mágica. Pronto, tomo, pronto, todos os meus problemas foram solucionados. Mas não, é a constância, porque é essa modulação. Nós estamos o tempo todo produzindo substâncias que não só de fora, ingerindo, mas, claro, a nossa boca, nós temos controle sobre a nossa boca, né? Então, nós temos controle sobre o que nós ingerimos, mas também tudo aquilo que nós produzimos dentro do nosso organismo que afeta a nossa microbiota. Então, é algo que deve ser consumido diariamente. Não é tomo hoje e não tomo nunca mais e pronto, tomei uma garrafa, solucionei meus problemas.
Não é bem assim. Você vai modulando o seu intestino. Então, lembra que o ótimo, né, é que nós tenhamos, por exemplo, um nível muito maior de bactérias boas do que bactérias ruins. Num estado de doença ou consumindo, né, esse hábito alimentar mundial que nós temos hoje, muito mais aqui no Ocidente do que no Oriente, nós temos, então, uma microbiota assim, onde nós temos muito mais bactérias que nós não desejamos do que nós desejamos. Então, quando a gente vai consumindo o Zenko Juice, de uma forma natural, gente, natural, porque ali são 80 substâncias fermentadas. Então, nós temos uma produção de ácidos ali e produção de inúmeros tipos de enzimas que é muito grande, por 6 meses. Então, nós temos a diversidade na variedade gigante, 80 tipos de alimentos, enfim, que nós temos ali dentro, sendo fermentados por 6 meses. É muito tempo. Então, nós temos a diversidade e a quantidade elevada dessas substâncias sendo ingeridas. Então, gradualmente, dia após dia, o que nós vamos percebendo? Essa modulação natural. Você não precisa tomar o micro-organismo em cápsula. Você está ingerindo ali, e isso você vai fazer naturalmente. E o que eu vejo de, assim, né, uma coisa particular, talvez, mas é uma coisa que, trabalhando com as pessoas, o que a gente mais, uma das dificuldades é a mudança, né? Mudar, na verdade. Todos nós desejamos a mudança. Eu quero ser mais saudável, né? Eu desejo a mudança, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu quero continuar comendo o que eu como, ou deixar de comer, né? Ou não tomar o Zenko Juice, por exemplo, ou outra coisa, né? Mas eu quero a mudança e tenho a dificuldade de mudar. Mas uma coisa que para mim é muito lindo é que quando os relatos que eu escuto das pessoas, né, que eu atendo, o que é? Simone, eu passei a ter menos vontade de comer, menos fome. Simone, eu estou desejando menos doce. Então, assim, facilita mudar. Facilita você conseguir aquilo que você deseja. Porque naturalmente, mas esse naturalmente, por que é? Novamente, é a modulação intestinal. Ele vai se equilibrando naturalmente. E nós temos os neurotransmissores que mandam essas mensagens para o nosso cérebro. Muitas vezes você come o doce, por quê? Porque os micro-organismos que habitam você estão mandando você comer doce. E você vai lá, acha que a vontade é sua. E não é bem assim. Então, essa modulação, ela facilita nós a mudarmos. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, né? Para mudar, eu não quero prolongar tanto, porque a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, né? Mas sem prolongar muito, muitas vezes as pessoas dão, né, algumas desculpas ou argumentos de tipo, não tenho dinheiro, não tenho tempo. E contra tempo e dinheiro, como é que a gente pode argumentar, né? Mas tem uma frase que eu ouvi e eu amei e é propícia para isso, né? Então, vou ler aqui. Se não tivermos tempo ou dinheiro para não cuidar da saúde, muito em breve nós vamos ter que ter tempo e dinheiro para cuidar da nossa doença. Então, gente, antes que esse período chegue, porque nós estamos de verdade vivenciando assim uma enxurrada de doenças nada agradáveis. Eu, de verdade, se você ainda não consome, eu convido você a experimentar por um único mês. Não acredite em nenhum dos depoimentos, não acredite em mim, não acredite no Enoque. Prova. Seja você mesmo, o seu próprio case de sucesso. Você mesmo vai dar o depoimento para as pessoas que você convidar, para as pessoas que você relacionar. Porque eu acho que isso é um gesto de carinho, é um gesto de cuidado. Eu realmente desejo que esse produto esteja em cada casa do mundo. E nós, no Brasil, somos os felizados por enquanto.
Então, eu sei que nós temos outros depoimentos que é para entrar aqui. Bom, Simone, comigo agora, finalizou? Quer falar mais alguma coisa? Não, tá, ótimo. Se quiser deixar, estou disponível. Maravilha. A gente vai voltar com você e com a doutora Enoch para a nossa sessão de perguntas e respostas. Por favor, fiquem aqui com a gente, nós temos alguns minutos pela frente juntos, né? Então, pessoal, vamos continuar. Eu vou compartilhar a minha tela, porque eu vou passar agora um vídeo de depoimento. Meu nome é Celina Fernandes, sou de Divinópolis, mas moro em Belo Horizonte. No dia 28 de outubro, eu acordei com uma coceira na cabeça, meu corpo todo vermelho, minha pele queimando e eu coçava do pescoço para baixo. Saíram umas feridinhas, assim, parecia uma catapora misturado com sarampo, misturado com varíola. E eu fiquei quase louca, porque eu não tinha como vestir roupa. Aí procurei um médico dermatologista. Pediu que eu fosse no alergista e fizesse o teste alérgico. O dermatologista mandou que eu tomasse aquela injeção que chama beta-30, que é corticoide. Eu tomei a beta-30, fiquei 30 dias sem dormir, fiquei muito acelerada e a coceira não passou. Aí ele me mandou eu tomar antialérgico e fui tomando. E ele me mandou que eu passasse uma pomada. Aí não melhorou nada. Procurei o infectologista e me deu a fórmula. Passei, não adiantou nada. 2 anos de médico. Eu fui em 9 médicos ao todo. 9 médicos. E nenhum tinha convênio. Eu gastei horrores, sinceramente. Fora os medicamentos. E os cremes caríssimos, né? Creme caríssimo. No final de julho, a Ana Tereza, minha sobrinha, né? Ela então me deu uma garrafa de zinco de presente e eu comecei a tomar. E eu fiquei impressionada, porque com 15 dias depois a coceira passou. E tem realmente 2 meses, né, que eu tô tomando e meu corpo tá limpinho. Tá limpinho, mas tá limpinho mesmo. E a diferença, eu tô assim, é inacreditável. E eu mesma, eu tô impressionada. E a coceira acabou totalmente. Então, assim, eu sinto que eu voltei a ser a Celina de antes, né? Graças a Deus, ao Zenco, bendita seja da Tereza, que me deu esse Zenco de presente. Meu nome é Gelson Fortes, sou de Sapiranga, Rio Grande do Sul, tenho 64 anos. Comecei a tomar o Zenco Juice, a minha glicemia estava 185. Depois de 10 dias fiz o teste, ela caiu para 160. Mais 10 dias tomando, fiz o teste novamente, caiu para 103. Uma surpresa para mim. Aconselho a todos, tomem o Zenco Juice, vale a pena. Sou Maria Silva, tenho 58 anos, moro na cidade de Ceres, no Vale do São Patrício, estado de Goiás. Estou usando o Zenco Juice há 45 dias e pude perceber várias mudanças. Hoje, principalmente, a questão da energia, do foco, da atenção e da tomada de decisão. Até porque, para quem tem um diagnóstico de TDAH, manter focada, alinhada, é desafiador. Porém, agora tem mais facilidade usando o Zenco Juice. Olá, meu nome é Everaldo Tavares, falo de Florianópolis. Nós temos vários depoimentos aqui na nossa família, né? E o principal deles é da minha mãe de 93 anos. Ela possui uma psoríase bem agressiva no couro cabeludo, joelhos e cotovelos. Utilizando o produto há cerca de 1 mês e meio, né, ela já não tem nenhuma psoríase no couro cabeludo. Foi o que nos deixou bastante impactados. Olá, sou Sérgio Nogueira, sou pastor da Igreja Batista, vereador na cidade de Dourados e tomando o Zenco Juice há 30 dias. Posso destacar como benefícios a questão de ter melhorado a digestão, diminuindo o tempo, melhoria da qualidade do sono, energia que realmente tem sobrado e ao mesmo tempo destacar que nesse período emagreci 5 quilos. Me chamo Lourdes, de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Estava com um problema de intestino muito sério. Graças a Deus hoje eu estou bem. Melhorei muito o meu sono
e realmente tive muita energia, uma energia muito boa. Assim, não tem explicação. Então, bem aconselhável Zenco Juice. Olá, meu nome é Lorival Rosa, eu moro em Taquara, no Rio Grande do Sul e tenho 61 anos. Eu sofri com azia durante muitos anos, tomei tudo que vocês possam imaginar. O que tem resolvido o meu problema é esse suco fermentado. E não só isso, tá? As minhas noites de sono têm sido algo fantástico, tá? Eu deito 10h30, 11 horas, só me acordo às 7 da manhã do outro dia, graças a esse Zenco Juice. Meu nome é Solange Costa, tenho 58 anos, sou do Rio de Janeiro, capital. Há 2 meses tomando o Zenco Juice e com uma diminuição de dores por conta de 2 hernias de disco na cervical, convivendo com elas há 13 anos, tendo crises e hoje sem dor. Diminuição das dores, qualidade de sono, mais energia, mais disposição. Zenco Juice para todos. Pessoal, meu nome é Emerson, sou da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho 45 anos, sou consultor. Eu estava diabético tipo 1 e estava hipertenso. E estou tomando Zenco Juice há 20 dias, na qual tive uma melhora incrível nas taxas de glicemia, deixei de tomar insulina e também baixou minha pressão, hoje é 13,8. Então, pessoal, Zenco Juice, o superalimento, me proporcionou essa qualidade de vida. Faça como eu, tome Zenco Juice todos os dias. Ou você cuida do equilíbrio do seu organismo agora, ou terá que tratar das doenças que certamente surgirão. A decisão é sua. Oi, pessoal. Eu me chamo Lilian, eu moro aqui em Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Estou usando o Zenco Juice há 2 meses. Os primeiros resultados foram saciedade, disposição, energia e melhora na qualidade do sono. E o Vicente, meu filho de 8 anos, que tem diagnóstico de epilepsia mioclônica e TDAH, tinha uma dificuldade muito grande de ir ao banheiro devido à medicação. Agora ele vai ao banheiro todos os dias. Eu coloco o Zenco na salada e ele consome o produto junto com a salada. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus pelo produto, pela qualidade do produto e por ter esse produto em minhas mãos. Gília Andrade, 62 anos, de Brasília. Quero falar sobre os benefícios do uso do Zenco na vida do meu filho. Ele é diagnosticado com bipolaridade, depressão refratária e é acometido de múltiplas crises convulsivas diárias. E com 30 dias do uso do Zenco, o que aconteceu foi uma diminuição das crises convulsivas, a melhora no humor, significativa melhora no humor. E com isso o médico fez a redução das medicações. Já tem 15 dias que ele não convulsiona. Então é só louvar e agradecer os benefícios do Zenco na vida da minha família. Obrigada. Olá, eu sou Carlos Eduardo Veloso, cirurgião dentista e moro em Blumenau. E eu tinha esofagite, bronquite asmática e usava uma medicação contínua por causa desses problemas. Há 61 dias usando o Zenco Juice, esse alimento fermentado, composto de 80 verduras, legumes, frutas, algas marinhas, eu não tenho mais esofagite, não preciso mais de usar medicação e nem bronquite asmática. Zenco Juice é saúde! Zenco Juice. Keep your balance. É isso, pessoal. Então, espero que todos tenham prestado bastante atenção aos depoimentos. Deu para pegar a menininha no final? Não, a menininha é o melhor de tudo, né? É muito legal. Bom, de novo, né? Essa é só uma pequena amostra das centenas de depoimentos que nós recebemos e continuamos a receber cada vez mais. E agora a gente chegou na última fase na última parte dessa apresentação, muito importante também, uma parte de perguntas e respostas. Segura a sua pergunta por enquanto. Eu vou pedir que a doutora Simone e o doutor Enoque já deixem os seus microfones abertos. Tá? Vamos começar esse bate-papo. E eu vou sugerir o seguinte: a gente recebeu
várias perguntas antecipadamente. A gente pediu para as pessoas anteciparem perguntas, então foram muitas perguntas, muitas se sobrepõem, né? Então a gente dividiu em 6 grandes temas, né? Em 6 perguntas, mas se após essas 6 perguntas, que já estão elaboradas em função do que chegou até a gente, né? Se após essas 6 perguntas você ainda tiver com dúvida, a gente vai ficar aqui até tirar as dúvidas de todos. Tá legal, pessoal? Então, segurem aí as perguntas, esperem essas primeiras respostas e após a gente abre para novos questionamentos, se ainda tivermos. Mas antes disso, eu quero aproveitar ainda a presença, deixa eu ver como é que está a sala aqui, dos 550 participantes conectados, chegamos a quase 600 participantes, né? Então, muita gente, parabéns a todos pelo interesse nesse assunto tão importante para a nossa saúde. Então, eu quero aproveitar a presença de todos para dizer o seguinte: se você quiser mais informações sobre tudo que foi falado, tanto o e-book como vídeos oficiais da empresa, vídeos de médicos sobre o assunto, se você quiser mais informações do ZencoJuice, se você quiser começar a tomar o ZencoJuice, procura a pessoa que te convidou para essa live, para essa apresentação, assim que terminar, e essa pessoa vai te direcionar em todo o processo, vai te disponibilizar mais informações e vai tirar mais dúvidas, caso você ainda tenha. Tá legal, pessoal? Combinado? Então, doutora Nock, doutora Simone, vamos às perguntas? Muitas pessoas, vamos lá, muitas pessoas têm dúvida. Bom, será que eu tenho disbiose? Eu não sinto, eu não tenho nenhum problema de saúde, minha saúde é ótima, eu me alimento bem. Então, existe essa dúvida, né? Como a pessoa pode saber se ela tem disbiose? Bom, eu posso falar, doutora Enoque, o senhor quer abordar? Você fala. Então, tá bom. Gente, assim, como o doutor Enoque maravilhosamente bem colocou aqui, e ele colocou apenas alguns dos motivos que levam a pessoa a ter desbiose. Então, hoje em dia, quando você vai no profissional da área da saúde, existem exames específicos, ok? Para você provar que você tem uma disbiose, porém, não é muito pedido, não é comum isso ser pedido, né? Porém, mediante a lista das coisas que levam à disbiose, quem aqui não tem, no mínimo, 4 ou 5 das coisas que o doutor Enoque colocou lá? Então, se a gente já tem, mesmo porque, assim, eu mesma sou um exemplo disso, que eu sempre fui tida como uma pessoa que era extremamente saudável, que eu me alimentava super bem, e eu não tinha excesso de peso, eu podia comer tudo que eu desejava, e me diagnostiquei com tiroidite de Hashimoto. 95% das doenças autoimunes, ela tem, sim, o fundo da disbiose. Então, assim, quando a gente fala de artrite, artrose, diabetes tipo 2, psoríase, lúpus, enfim, é muito grande a lista de doenças que são fundos da disbiose, é muito grande. Então, hoje em dia, em virtude da cultura alimentar já praticada há décadas, hoje em dia, para mim, 99,999% da população mundial tem disbiose. Não sei se eu respondi, Davi. Doutora Nock, quer acrescentar alguma coisa? Ou vou adiante? Então, vamos lá. Muitas pessoas escreveram para a gente, né, uma das maiores, das perguntas mais recorrentes. Eu tenho uma determinada situação de saúde, devo tomar o ZencoJuice? Ou posso tomar o ZencoJuice? Ou tem alguma restrição com relação a essa minha condição de saúde? Então, as mais diversas condições, né? As mais diversas doenças. Então, a pergunta é: quem pode utilizar o ZencoJuice? Ou quem deve utilizar o ZencoJuice? Existe alguma restrição?
Bom, deixa eu ir para essa pergunta. Para essa pergunta é o seguinte: essa é uma pergunta que também está recorrente para mim, né? Então, as pessoas perguntam para mim assim: criança pode? Claro, criança tem intestino. A partir de que idade? A partir da fase da papinha. Isso é fundamental, porque já começa a mastigação. E é importante salientar que muitas crianças já nascem disbióticas, né? A criança que passa pelo canal do parto, ela já recebe da mãe, porque a criança está lá dentro do útero e ela está tranquilinha lá, o intestino dela está vazio, inclusive. Só tem o que nós chamamos de mecônio, que faz parte da formação. Quando ela nasce, ela passa pelo canal do parto, ela já recebe uma carga muito grande da microbiota materna. Então, a criança pode e deve, a partir da fase da papinha, né? Lactente, quem está amamentando, é claro, eu já acabei de dizer, né? Na fase junto com o leite materno é indicado até 1 ou 2 anos, então pode, né? A gestante deve tomar, porque a gestante está numa fase que ela precisa ter uma microbiota saudável. Os idosos, né, de uma forma geral, as pessoas que estão em depressão, a melhor coisa do mundo. Eu tenho tido relatos maravilhosos dentro desse relato que o doutor Irineu viu, a ansiedade, porque melhora a serotonina, então melhora a depressão. Melhora a ansiedade, melhora... A pessoa está triste, a tristeza deve tomar. Diabéticos, tipo 2. É importante salientar o seguinte: no componente do Zenco, coloca-se açúcar mascavo no início para dar o start da fermentação, mas no final do produto já não tem açúcar mascavo, então o diabético tipo 2 deve tomar, o diabético tipo 1 também, claro, né? Mas o diabético tipo 2 vai ser bacana que vai baixar a glicemia, né? O renal crônico, esse que está fazendo hemodiálise, deve tomar, todo mundo, né? Os obesos. Eu tenho relato, eu mesmo eliminei 6 quilos no início com o uso do Zenco, né? Os relatos têm sido fantásticos. Na verdade, o obeso não é só obeso, ele é inflamado também, então baixa a inflamação pela síndrome inflamatória crônica, né, que vai melhorar, né? Os doenças autoimunes, como já disse a doutora Simone, nós temos relatos de gente fechando vitiligo, isso é muito bacana. Tem relatos de pessoas com vitiligo na face e fechando vitiligo, psoríase, né? As crianças autistas, relatos imensos, não são só dessa senhora que falou da mãe. Tinha um outro autista que nós vimos relato que ele tinha medo de cortar a unha, começou a tomar o Zenco, amenizou a ansiedade, dormindo melhor também, né? Os pré e pós-bariátricos operados, né? Porque a gente passa a dieta líquida depois que opera uma bariátrica, então o Zenco está sendo... Tem um trabalho de 2 cientistas, a doutora Luciana Alcadre e um outro colega, sobre isso também, o uso de fermentado na dieta do bariátrico, né? Os pacientes em químio, rádio e imunoterapia podem usar, claro que converse com o seu médico, o seu oncologista, né? Os operados do intestino, que é o meu caso, que eu opero o intestino. Cortou o intestino, diminuiu o intestino, piorou a microbiota. Então, se você dá, você vai repor, né? Pacientes com ileostomia, colostomia, gastrostomia. Os que têm gastrostomia podem ser colocados pela própria gastrostomia. Isso é bacana, né? Doenças da pele, aí já falamos aí, né? A gente elimina toxinas pela pele, pelas fezes e pela urina, no caso das mulheres também pelo trato genital, né? Então, então as doenças da pele vão melhorar muito, porque muitas das toxinas serão abrandadas. Como disse a doutora, vai fechar o leaky gut, o espaço, e com isso não entra a toxina e nem macromolécula, então melhora muito, né? Os pacientes com Alzheimer e Parkinson, já se sabe que os pacientes com Alzheimer têm uma história muito grande relacionada à desbiose, o Parkinson também. As doenças cerebrais, pelo vazamento, como disse a doutora, da barreira hematoencefálica, vai ajudar muito. Eu tenho um depoimento para dar aqui, muito rápido, dentro dessa resposta. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa do coração, um amor de vida, da minha vida, né, que está com demência marmórea. A gente chama de demência marmórea, eu até fui atrás disso, pessoa que teve lesões, microlesões no cérebro, e ele está com demência marmórea. Ele fica pálido, ele perdeu a fisionomia, ficou, não fala muito, tal. E nós começamos a dar Zenco para ele, né? Gente, não vai regredir doença de forma alguma. Esse é alimento, não é remédio, né? Mas eu fiquei tão feliz de saber pela esposa que ele está rindo. Isso, puxa, e começou a melhorar o caminhar dele, que não estava nem andando. Olha que coisa maravilhosa, né? A demência senil, o Parkinson,
Quem tem colite, como eu, que tinha uma colite, melhora da colite, e as gorduras no fígado, estatose hepática. Então, todo mundo tem que usar, gente. A gente sempre recomenda, eu sou médico, né? Eu fico pensando num médico recebendo no consultório um paciente com uma garrafa de zinco e dizer assim, doutor, eu estou usando isto. E esse médico, se for humilde e inteligente e tiver sabedoria, vai dizer, olha, eu não sei o que é isso, eu vou estudar. Isso seria a primeira ação. Mas, às vezes, o médico, dentro da sua soberba, diz assim, não usa não sei o que é isso, pode usar. Então, é importante que você que está ouvindo, são 600 pessoas, né, do Brasil, da Argentina, de outros países, sempre converse com o seu médico, né? E se ele não conhece um produto fermentado, como é o rei dos fermentados, né? Então, oriente ele a ler um pouco sobre o assunto, assistir uma live dessa. Mas se ele entrar no YouTube, ele vai ver um monte de profissionais famosos, né, que estão na mídia, né, falando sobre os fermentados e desbiose. Eu creio que eu respondi, Davi. Eu creio que respondi, tá? Não, maravilhoso. Doutora Nock, a utilização do Zenco Juice como um aliado para evitar essas doenças graves, todas essas doenças, né? O que você diria? Bom, o Zenco Juice, ele não é remédio. Eu tenho uma preocupação muito grande, enquanto médico, de falar de produto que não é remédio. Mas eu também tenho a seriedade médica, ética, de 40 anos formado, 46 de medicina, de também dizer algumas coisas. A pessoa vai no médico e ele receita um remédio. Ele acha que vai colocar o remédio na língua, é como se fosse um botão que saísse do outro lado consertado. Chama-se remédio, não é curédio. O Zenco Juice, ele vai melhorar a condição de saúde das pessoas até para receber algum remédio necessário. Entendeu? Por exemplo, se o indivíduo precisa tomar um antibiótico, e eu sou apologista do antibiótico, eu sou cirurgião, eu opero apendicite e dou antibiótico, eu opero vesícula e dou antibiótico. Mas a gente sabe que o antibiótico entrou, ele é antimicrobiota. Ele vai matar as bactérias nocivas que causaram a doença, mas vai matar uma infinidade delas. Há estudos de 1 a 2 anos para recuperação da microbiota depois do uso do antibiótico. Então, que bacana se a gente tem alguma coisa que pode acelerar isso, entendeu? Eu respondi a tua pergunta, acho. Vamos à próxima, então. E aí eu direciono para a doutora Simone, muita gente perguntando, inclusive aqui no chat, como tomar o Zenco Juice? E por quanto tempo, você já falou sobre isso, mas como tomar? Dose, dosagem, o melhor horário e periodicidade? Você poderia desenvolver um pouquinho esse tema? Claro. Assim, o que eu falo é, quando você tem aqui esse desequilíbrio da microbiota, nós vimos, por exemplo, no caso do feijão, que eu citei aqui como exemplo nessa produção de gado, quando você começa a introduzir o Zenco Juice numa quantidade, se você tá muito desequilibrado, as próprias bactérias, quando as bactérias nocivas, vamos colocar assim, ou as não amigas, né? Elas começam a produzir certas toxinas e gado. Então, se você toma e você sente um inchaço, barriga estufada, um desconforto, diminua a dose. Fique um dia sem tomar e depois volte com uma dose menor. Vá acostumando, porque é justamente essa modulação que nós vamos tendo e você pode ir gradativamente aumentando a dose. Então, assim, doutora Enoch maravilhosamente colocou que nós temos essa assinatura, né? Acho que da nossa microbiota, ao invés de ter a nossa impressão digital, essa impressão, né? Porque nós não temos 2 pessoas no mundo com a mesma microbiota. Isso é único, é singular. E o nosso organismo também é único, é singular. Então, não vai funcionar igualzinho para todo mundo. As pessoas vão ter percepções diferentes e reações diferentes. Então, comece, por exemplo, claro, se for uma criança, pode tomar, pode. Comece com doses menores. Pode começar com a colherzinha de café, depois você passa para a colher de chá. Para adultos, você pode começar com 10 gramas e você pode tomar 30. Eu hoje, né, eu adoro, para mim, é extremamente palatável. Eu gosto de verdade do sabor do Zenco Juice. Então, assim, para mim não é difícil tomar. Eu tenho que, não, já tomei a minha dose hoje.
porque eu desejo tomar mais, né? Mas não tem essa necessidade. Então, assim, quando você vai para uma pessoa, para um adulto, seria 30 gramas por dia. Aqueles copinhos americanos de pinga, né, do shot, uma dosinha daquela lá são mais ou menos aproximadamente 30 gramas. Então, você pode tomar essa dose diária. Não se sentiu bem? Diminua, mas não pare de tomar, porque, como eu já disse, nós temos a nossa bioquímica, então, ou seja, a nossa química interna, produzida por nós mesmos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, produzem substâncias, e todas essas substâncias alteram ou não, né, dependente da substância que está sendo produzida, a nossa microbiota. Então, tomar hoje e ficar com raiva amanhã e parar de tomar, gente, não é a solução do problema, né? E como o doutor Enoch colocou aqui, quando você toma um remédio, né, ele colocou até, não é curemédio, né? Ele não cura, não vai na causa. E quando você olha aqui a diversidade de depoimentos e todo mundo relatando as melhoras, é porque está indo o quê? Na causa. O intestino, geralmente, não é que ele que causou, mas ele está com as portas abertas para a entrada de toxinas, e são essas toxinas que levam às doenças. Então, não adianta você querer curar o fígado estando com o intestino, as portas do intestino para toxinas abertas. Não adianta você querer cuidar do seu pâncreas, do seu rim, enfim, né, das articulações, estando com as portas do seu intestino abertas. Você precisa, sim, fechar as portas do seu intestino e aí, então, usar do remédio, enfim, tudo isso vai ter um efeito muito maior no seu organismo quando as portas para a entrada das toxinas estiverem fechadas. Respondi? Maravilha, maravilha. Doutora Enoch, vou direcionar a próxima pergunta para você. Algumas pessoas, muitas pessoas, a maioria, né, rapidamente percebem muitas melhoras na sua saúde em diversas áreas, mas algumas pessoas não conseguem perceber essa melhora aparente, né? Que pode ser dito para essas pessoas? Bom, é mais ou menos simples de explicar isso aí, né? A gente chama de resposta silenciosa, né? Ninguém pode afirmar em sã consciência de que está totalmente sadio. Isso não existe, né? Se você tem acesso à poluição, ao sedentarismo, alimentação ultraprocessada, se você em algum grau, como disse a doutora, pode ser pesquisado, mas é uma perda de tempo, né? Em algum grau você tem algum relato de desbiose. Uma das formas bem simples de saber se tem desbiose é olhar as fezes. É estranho isso, o médico falar, mas o cheiro, o formato, a quantidade, a frequência, né? Então, ninguém pode dizer em sã consciência, eu não tenho desbiose. Isso não existe, tá? Então, mas às vezes ele não tem os sintomas, não teve ainda, não aconteceu com ele uma doença. É aquilo que eu falei no começo, né? A decisão de uma vida saudável, de uma boa saúde, é uma decisão. E a decisão é também arrependimento, não tomar uma boa decisão. A decisão de uma boa saúde é medida em gramas, né? E a enfermidade, a doença é em tonelada. Então, mesmo que você não sinta nada, nenhuma mudança, não se preocupe. Use, porque você vai estar protegendo para que não sinta nada. É melhor pagar o preço de uma boa decisão, lá na frente não pagar o preço de um arrependimento, né? Isso é importante. Então, não é claro, a gente viu estatística do doutor Irineu, a maioria das pessoas relataram, de 100%, sempre tem alguma coisa. No meu caso, por exemplo, a pele melhorou muito, o meu intestino melhorou, a minha disposição, baixou minha pressão, eu tenho pressão... Eu senti, bom, eu sou médico, eu senti, né? O caso do Davi, ele me falou que melhorou muito a rinite dele, que bacana, né? Então, quem falar, eu não estou sentindo nada, não seja prepotente, não tenha soberba, né? Isso é importante. Acho que a humildade é uma das melhores características do ser humano, né? Humildade para ver, talvez, usando, e para toda a vida, porque você tem microbiota que se transforma todo dia. As pessoas falam assim, mas
Por quanto tempo? Bom, por quanto tempo você vai comer batata, vai comer frutas, verduras, para o resto da vida? Então, essa é a ideia de uso contínuo, né? Creio que eu respondi a tua pergunta, Davi. Doutores, perguntas que são muito recorrentes, né? As pessoas sempre, não sempre, mas muitas pessoas têm alergia a algum componente da fórmula do Zenco-Juice. São 80 componentes naturais, né? O que a gente diz para essas pessoas? Olha, né, como falaram aí, eu acho que eu também citei, então eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e eu trabalhei justamente com biotransformação. E o que é bio? É a transformação pela vida. E é exatamente isso que nós fazemos com os alimentos. Nós transformamos através de vida. E o que são as vidas? São as enzimas que nos habitam. E são elas que essas preciosidades que nós temos nos alimentos, nós temos dentro de nós, que fazem essas reações químicas e nos proporcionam a vida. Então, quando a gente ingere, o doutor Enoque já colocou, algum alimento, eles vão ser fermentados. E não interessa quais são as substâncias presentes naquele alimento. Vai sofrer alteração estrutural. Elas podem entrar, por exemplo, eu posso entrar com esse formato e ela vai sair outro. Então, a estrutura molecular da substância, ela é alterada. Não existe mais a substância causadora da alergia. Então, eu não posso com carambola. Posso comer? Você pode, porque não tem mais a substância causadora da toxina da carambola. Eu não posso com, sei lá, qualquer outra. Não existe mais aquela substância inicial. Ela já foi degradada, ela foi metabolizada, ela foi transformada nos pós-bióticos, nos nossos ácidos graxos de cadeia curta. Então, vocês podem consumir. E eu só gostaria de complementar o que o Dr. Enoque falou ali, dando meu próprio, mais ou menos, testemunho, né? Porque da mesma forma que a cura, né, pode ser silenciosa, a doença também ela é silenciosa, porque muitas vezes eu tive isso comigo mesma, né, como eu já disse, eu não sentia nada, eu fazia uns exames que eram os mais comumente pedidos pelos médicos, já tinha ido em inúmeros médicos, e ninguém diagnosticava. Só que, a menos que você quebre o braço, aí é de uma hora para outra, mas uma tiroidite de Hashimoto, que era o meu caso, não nasce da noite para o dia. Uma diabetes não nasce da noite para o dia. Alguém que engorda, não engorda da noite para o dia. Lúpus não nasce da noite para o dia. Isso é uma evolução da doença. E ela, muitas vezes, ela é silenciosa. E aí, só quando você chega num ponto, num estágio mais avançado, é que você percebe. Então, não esperem chegar a esse ponto, né? Porque o doutor Enoque falou da decisão. Para vocês tomarem uma decisão. Se a prevenção é muito mais fácil vocês lidarem com algo que está mais no início do que algo que esteja mais avançado. É sempre melhor assim. Não é lidar com algo que está lá. Quando é degenerativo, o Zenco-Juice não tem como a gente regenerar, nós não temos tempo hábil de vida para regenerar algo que degenerou por anos. Nós podemos estacionar alguma coisa, melhorar funções, mas regenerar a tempo de que a gente possa, nessa vida ainda, usufruir disso, nós não temos. Então, assim, e até se me permite abordar uma coisa que ficou talvez mal interpretada pelos meus depoimentos, né? Quando eu disse que não acreditar nos depoimentos, não é porque os depoimentos são falsos, é muito pelo contrário, porque se você escolhe fazer isso, você mesmo vai ser a prova, porque os depoimentos nós temos muitos, fulano disse, fulano disse, fulano disse. Muita gente disse, mas e você? O que você percebe? E se alguém está dizendo que não percebe, a gente não consegue mudar ninguém. Nós só podemos mudar a mim mesmo. Um marido não muda a esposa não muda o marido, não muda o filho. Nós só temos poder sobre nós, a mais ninguém. Então, da mesma forma que tem os argumentos de tempo
e dinheiro, existem inúmeros argumentos, mas que funciona, eu tenho certeza absoluta de que de nenhum de nós que está aqui, que já experimentou, duvida de que funcione. Você pode não perceber e pode não querer dar o braço a torcer, mas que funcionar, funciona. Maravilha. Eu vou começar agora a passar algumas perguntas que o pessoal já começou a colocar no chat. Aliás, quem quiser colocar, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ficar aqui por mais um tempinho, né? Já são quase 8 horas da noite. Acho que a gente já cumpriu com o nosso objetivo. Então, quem precisar deixar a apresentação, fica à vontade, né? Vamos ficar mais alguns minutos tirando algumas dúvidas, se aparecerem aqui. E aqueles que precisarem sair, maravilha, ótimo final de semana. Busquem mais informações e comecem a usar o ZencoJuice quanto antes. Mas já veio uma pergunta aqui, doutores, pedindo para comparar o ZencoJuice com a kombucha, por exemplo. Não sei se vocês conhecem esse produto, se poderiam falar alguma coisa a respeito. Posso falar. Bom, a kombucha também ela é um alimento fermentado, né? E tem algumas pessoas que cultivam, ela é mais difícil, você pode, né? Cultiva assim, que fazem na própria casa, né? Mas, infelizmente, quando nós temos aí as kombuchas comercializadas, nós temos muito açúcar, e o açúcar não faz bem. E muitas vezes elas passam por uma super microfiltração, o que tira justamente os probióticos dali de dentro, que é o que a gente deseja também, né? Então, assim, ela é um excelente produto fermentado, porém, o que eu digo assim, e enfatizo, a beleza do ZencoJuice é a diversidade e a quantidade. Na kombucha você não tem essa diversidade de probióticos e nem a quantidade pelo tempo de fermentação. É único no mundo. Então, essa é a diferença do Zenco para a kombucha. Obrigado, Simone. E também a Maria Inês pergunta, existe um melhor horário para tomar o ZencoJuice? Deixa eu colocar isso. Deixa eu colocar. Desculpa, pode falar. O Zenco, a gente recomenda a DDR. DDR é uma linguagem médica, dose diária recomendada. É a orientação do Zenco. Mas não existe horário, né? Existem preferências, né? Preferências. Pessoas que trabalham e saem de manhã, têm uma vida agitada, tomem de manhã, né? Pessoas que podem fazer em 3 partições, 10, 10, 10, tomem. Eu, particularmente, gosto de tomar de manhã, antes de ir para o consultório, e eu gosto de tomar à noite. Por exemplo, eu já estou aqui com a minha dose noturna. Por quê? Eu gosto da noite porque eu sei que aumenta a serotonina, libera a melatonina, eu vou dormir melhor, né? Então, não existe horário. Outra coisa que não existe em relação ao Zenco, forma de tomar, né? Só tomar ele puro, como é o meu gosto, o da Simone. Eu termino de tomar, coloco um pouco de água para aproveitar todo, porque eu considero uma bebida maravilhosa e excelente. Mas você pode colocar na água, no suco, pode colocar numa salada, né? Então, não existe nenhuma outra forma. Então, não existe nenhuma... Não é remédio. Eu gosto de salientar. Remédio a gente tem que ter horário, às 6, 12, 18 e 24 horas, né? Às 7, 15. O médico escreve horário, eu escrevo horário para remédios, né? Para os meus pacientes. Agora, não, aqui não. Aqui é um alimento. Não existe hora para comer batata, fruta, verdura, legumes, né? Não existe hora, tá? Então, essa é a ideia. Ótimo. Uma outra pergunta que surgiu aqui. Uma pessoa que usa bolsinha de colostomia tem benefícios com o ZencoJuice? Essa é com a doutora Enoch, especialista, né? Durante a minha apresentação, eu citei isso, né? Os pacientes colostomizados, eles têm um intestino reduzido. Consequentemente, eles têm uma microbiota muito alterada, porque foi reduzido. Os que amputaram o intestino, os que fizeram gastrectomia para cirurgia bariátrica, os pacientes que operaram vesícula, eles perderam algumas coisas também, porque é obrigatório tirar a vesícula, né? Então, todos esses pacientes serão beneficiados pela diversidade que o Zenco vai produzir de bactérias, né? Então, isso vai ajudar bastante os colostomizados.
E a Elaine perguntou sobre pessoas intolerantes à lactose ou celíacas. Isso aí, nem pensar, né? Na verdade, existe intolerância alimentar. Intolerância à lactose é alguma coisa dentro da intolerância alimentar, né? Tem alergia, que é alimentar, come o camarão, como eu disse lá atrás. Tem a sensibilidade, a pessoa toma uma coisa, é sensível, depois nunca mais acontece nada, é sensibilidade temporária, e intolerância ao glúten e à lactose, né? Porque, na verdade, não é bem a lactose, é algumas coisas que tem no leite hoje, isso aí tem que ser esclarecido, né? Mas não há nenhuma contraindicação. Aliás, eu digo assim, se você coloca o dedo da tomada leva-choque, não coloca 2 vezes. Se você tem intolerância à lactose, não existe nenhum remédio mágico que vai curar isso, tá? Porque é intolerante, não tem jeito. Então, não coloca o dedo da tomada 2 vezes, evite, né? Esse é o primeiro tratamento, né? A pessoa pode tomar, a pessoa que tem intolerância deve tomar. Pode tomar normalmente, tá? Normalmente. O Zencodilce, né? Sim, sim. O Léo Gonçalves pergunta, uma criança que tenha doença de pele, o Zenco pode ajudar essa criança? Eu não entendi a pergunta. Uma criança com uma doença de pele. Não, deve tomar, lógico. Ajuda. Vai melhorar a dermatite, com Em certeza. relação ao produto não contém álcool, né? A pergunta do Não. Mesma coisa. Podia conter, para a gente tomar como se fosse vinho, né? Que eu gosto de vinho, mas não contei. Não contei álcool. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Estou olhando aqui. Acho que é isso, né, pessoal? Perguntas começam Eu tive AVC. Posso tomar o Zencodilce? Pergunta da Veila. Sim, claro. É excelente, vai ajudar bastante, fechando a barreira hematoencefálica, isso vai ajudar muito, né? É o caso do meu amigo lá, que são AVC, micros AVCs, né? Houve uma melhora grande nele, impressionante. Um mês de uso, ele começou a rir, gente. Ele tinha o que a gente chama de demência marmórea, né? Em face, né? Fantástico, né? E para a gente terminar aqui, né? Aproveitando, são 20 horas em ponto, o Zenco ajuda a diminuir a gordura no fígado, e eu já jogo também a pergunta seguinte: dores articulares. E aproveito para falar que já tem mais 90 comentários que eu não vou conseguir ler, tá? Então vamos parar por aqui. Então, gordura no fígado e dores articulares. Bom, eu vou falar da gordura no fígado, a doutora vai falar das dores articulares, tá? Senão a gente não consegue. É assim, as perguntas que venham a posterior, anote e manda para a pessoa que te perguntou, de uma forma ou de outra você vai obter a resposta, vai chegar a resposta em você em algum momento, né? Mas a esteatose hepática, a famosa infiltração gordurosa do fígado, ela é resultado da desbiose entre as toxinas, o que vinha para o vaso sanitário vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea, primeiro, nós temos no nosso intestino o tronco mesentérico arterial e venoso, né, que é as artérias e as veias que chegam no intestino. E esse tronco é o primeiro que recebe as toxinas que atravessam as nossas células. E vai primeiro para o fígado. O fígado é o filtro. Ele é muito bonito de ver. Quando eu faço uma cirurgia, ele é vinhoso, bonito. O fígado gorduroso, ele cresce, hepatomegálico, ele fica maior e ele fica bem nacarado, uma cor. Então, a infiltração gordurosa é resultado, é como se o fígado falasse assim, eu não aguento mais. E ele começa a liberar toxinas para a pele, para o corpo todo, né? Então, a esteatose hepática melhora muito, porque vai fechar esses buracos, né? Que a gente chama de leaky gut, né? Então, quem tem esteatose deve tomar, com certeza. E tem a outra pergunta que eu a doença articular, a doutora. Então, as dores articulares, eu estou vendo aqui várias perguntas, né, que e levam a tudo, né? Então, assim, dores, sim, qualquer dor. Você tratando lembra assim que a porta de entrada para as doenças é o intestino, na maioria das vezes. E a porta para a saúde está no intestino também. Então, cuide do seu intestino e as suas dores claro, gente, muitas vezes nós estamos acostumados a tomar como o doutor Enoch já enfatizou,
Se você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio, algumas horas depois você não sente mais dor. Você tratou o que está... Porque a dor de cabeça, ela é o resultado de alguma coisa. Uma dor no joelho, ela é o resultado de alguma coisa. E quando você toma um remédio para deixar de sentir dor, você está anestesiando aquilo que está sinalizando o problema. Então, você deixa de sentir dor quase que imediatamente. Isso aqui não é um remédio. Ele não vai mascarar o problema. Ele vai lá buscar a causa, o que está gerando o problema. Isso é o brilho. Essa é a maravilha deste tipo de abordagem. Então, se você espera tomar um gole de Zenko Juice agora e daqui uma hora passar a dor no joelho, a dor no ombro, a dor no braço, a dor no cotovelo, gente, não é assim, né? Então, vamos ser também, ter essa parcimônia, ter esse bom senso do buscar. Por isso que, quando você... a gente tem uma outra fala, né? Como chama? A doença vem a cavalo e a saúde vai a pé. Então, assim, gente, nós agredimos o nosso corpo diariamente. Nós vivemos num mundo que está intoxicado, então nós temos essa agressão simplesmente por estarmos vivos, né? Então, nós precisamos ter essa parcimônia e essa paciência com a nossa saúde. Porque, até vamos só finalizar alguma coisa aqui, né? Porque outro dia eu vi isso e achei maravilhoso. Que quando nós estamos doentes, geralmente um doente ele tem um sonho, ficar bem. E a pessoa que está bem, ela pode sonhar viajar, ela pode sonhar, sei lá, mudar de casa, vários sonhos. Enquanto que a pessoa que não está bem, o que ela mais deseja é uma coisa, ficar bem. Então, que você não seja essa pessoa. Gente, vamos cuidar da saúde e parar de ficar desejando gerenciar a doença. Esse é o meu desejo para todo mundo. Obrigado, Simone. E eu falei que era a última pergunta, mas eu não aguento. Tem muitas aqui, mais um pouquinho. Parece aquele show de música que volta para o bis. Então vamos voltar para o bis aqui, porque o Michel Nascimento perguntou 15 vezes, ele realmente quer saber sobre essa dúvida dele. Artrite psoríase. Não, quem tem alergia a iodo e algas, pode tomar o Zenko Juice? Pode tomar o Zenko Juice. Iodo e algas. Não tem mais, como eu disse ali, né? Então, acho que talvez, assim, as pessoas que tenham chegado mais tarde, não existe mais como o produto inicial, ele já foi completamente transformado, ele já foi completamente degradado. Então, não tem ali o surgimento de iodo, tá? Então, não tem problema. Legal. E Simone, eu ia fazer um comentário na sua resposta, anterior, se você me permite. Por isso, você está falando do uso ao longo do tempo, a modulação intestinal, tomando o Zenko Juice diariamente, sem falhar, ela melhora a cada ciclo de 21 dias. Por isso, você levou o Zenko Juice, eu acredito que tenha levado um pouco, né, para a sua viagem, porque você quer tomar diariamente, sem falhar. Isso é muito importante, correto? Assim, claro, gente, não é tomei, você vai... você se autochibatar não vale a pena, né? Mas ter isso, você bebe água todos os dias, você se alimenta todos os dias, então você escova o dente todos os dias, né? Acredito. Então, assim, seria essa ingestão diária do Zenko Juice, para que a gente possa estar ali. Porque é a mesma coisa assim, quando uma planta, vamos supor, uma planta, ela está ali todo dia crescendo, né? A planta cresce todo dia. Aí você vai lá um dia e poda. Se você quiser mantê-la do mesmo tamanho, você tem que podar todo dia, senão ela vai crescer. E a mesma coisa com as nossas bactérias. Então, se nós queremos podar as nossas bactérias ruins, nós temos que ir lá podar, né, deixar e minimizar a quantidade de bactérias ruins, nós temos que podá-las diariamente e dar ali e nutrir as bactérias boas, que é o que nós desejamos. Então, nutrindo e podando, nutrindo as boas e podando as ruins diariamente. Legal. Davi, eu vou tirar a sua qualificação de host para responder uma pergunta que eu estou lendo aqui, que está insistente, né?
que é artrite psoríase. Parece que uma pessoa chamada Fabiana. Tá, deixa eu colocar. A doutora Simone colocou muito bem a tiroidite de Hashimoto que ela tinha. E ela curou isso com fermentado, que é uma doença autoimune. Eu falei lá atrás de pessoas com vitiligo e psoríase, tá? Que são doenças autoimunes. Há um relato de uma senhora que é absurdo. Ela estava com a pele, o rosto, e fechou o vitiligo. Não significa que vai curar vitiligo de todo mundo, mas no caso dela funcionou. Ela equilibrou a microbiota. Então, para essa pessoa que está perguntando, artrite, psoríase, as duas coisas. Autoimune, vai ajudar muito. Não existe aqui nenhuma garantia, porque na medicina como o Lamu, nem jamais, nem toujours, nem nunca, nem sempre, né? Com a medicina com o amor, né? Mas vai beneficiá-la. Tá? Então, essa é a resposta para essa senhora aí que está insistente. Ela insistiu, eu preferi entrar aí e tirar sua função de host. Né? Tá bom, Davi? Imagina, virou um bate-papo aqui, né? De sábado à noite. E tem uma pergunta importante, todas são, né? Mas essa que atinge a muitas pessoas e a muitos conhecidos, né? Da Célia Garcia, ela pergunta se o Zenko Juice pode ajudar a amenizar os efeitos colaterais de tratamento de combate ao câncer. Sim. Eu tenho conversado com colegas médicos e pessoas da área da oncologia, né? Claro que sim. A pessoa que está com câncer pode ter um câncer variado em várias partes do corpo, mas ela continua tendo uma coisa chamada intestino. E no intestino tem microbiota. Então, se você melhora a microbiota, com certeza ela vai ser beneficiada no tratamento da imuno, da quimio e da radioterapia. Que bom. Estou complementando aqui, quando eu dei o exemplo do butirato, né? O butirato tem estudos falando de potencial efeito anticarcinogênico, ou seja, né, inibindo o crescimento de células cancerosas, que é na verdade, o pós-biótico. Então... Acrescento um depoimento da doutora, é o seguinte, eu estou formado há 40 anos, e nos últimos anos, pessoas da mídia, inclusive artistas, aumentou muito o número de tumores do intestino. E não é que o ser humano está mudando, milhares de anos, a genética não muda rapidamente assim, né? A genética não explica tudo. É realmente a condição alimentar, sedentarismo, aquelas coisas que eu disse lá atrás. Então, os tumores têm sua origem também na microbiota alterada. Então, é importante colocar isto, né? E tem uma outra pessoa que ainda nessa linha de câncer, ele relata que ele fez uma cirurgia de câncer de próstata, pergunta se ele pode usar o Zenko Juice. A resposta é, ele tem intestino? Bem simples, né? Direta. Ele tem microbiota, vai ajudar bastante ele, né? O Zenko Juice é independente de qualquer patologia. Não tem contraindicação. É para tomar. Você viu que eu deixei no final lá, para ficar bem ali gravado, é para tomar. É isso aí. Né? Bom, pessoal, obrigado. Vamos parar por aqui.